Então, a nossa mensagem hoje, achei ela interessante, já vou passar ela aqui. Ela diz assim: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, e nos dias em que a injúria nos bata no rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Então, ninguém de nós tem a medida, né, uma medida capaz de avaliar a dificuldade dos outros. Muitas vezes nos sentimos ofendidos e o outro nem sabe que nos ofendeu, né? Então, aquele que tem nos ferido talvez esteja passando por alguma dificuldade, algo grave na sua vida, quando nos deu a impressão de que nos feriu por alguma coisa, alguma resposta, alguma atitude, né? E para nós foi ofensivo. E, de repente, ele deixou cair sobre nós algum dos constrangimentos dele, né? E nós não percebemos que essa pessoa, na verdade, ela está precisando de apoio, de atenção, né? Então, muitas vezes, na verdade, aqueles que nos prejudicam, que nos magoam, frequentemente essas pessoas estão submetidas às suas próprias tribulações. E, no fundo, sofrem muito mais por nos criar problema do que nós mesmos quando nos sentimos vítimas dele. Porque uma pessoa, como diz o ditado, para perturbar outro, primeiro ela tem que estar perturbada. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? Então, quem de nós poderia numerar as ocasiões em que esse companheiro de jornada evolutiva nosso teria segurado a própria queda, né? De muitas tentações pelas quais tenha passado. Quem de nós, por exemplo, tem meios para reconhecer se esse perseguidor, que nós julgamos ser o nosso perseguidor, está lúcido ou conturbado sobre obsessões, né? Ou sobre alguma doença? Então, também, quem de nós tem condições de saber se é verdade ou mentira? As crises, essas perturbações, né, que esse outro está passando. Quem de nós pode avaliar tudo isso? Né? Então, nada como diz ali. O perdão. Perdão é um lenitivo que vai servir primeiro a nós. Então, esta mensagem está lá no livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier e do Emmanuel. Eu vou voltar a mensagem aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito da mensagem? Por favor, fiquem bem à vontade. Todos tranquilos? Pronto para a nossa provinha de logo mais? Pode falar, Kátia. Eu faço, como vocês sabem, o estudo da segunda-feira também, né, num outro grupo. E ontem nós vimos sobre um outro capítulo, nós estamos um pouco mais atrasados, começamos um pouco mais tarde que o grupo nosso de terça. E ontem nós falamos uma coisa muito forte, muito interessante sobre olhos de ver, né? O Daniel falou de quando nós somos atingidos por alguém e, e sentimos primeiro raiva, né? E muito raramente nós temos a compreensão e os olhos voltados para o que fez a pessoa fazer isso, né? Então eu lembrei do que nós estudamos ontem, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? De repente a gente, sim, antes de ficar com raiva ou magoados, a gente de repente procure ouvir, né? A situação do outro também, né? E olhar sem pré-julgamento, né? E foi isso. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Sabe que no você citar isso, eu estava lembrando sobre mim mesmo. Eu fui síndico em 2023. 2022 eu fiz a contabilidade do condomínio que eu moro, em 2023 eu fui o contador e síndico. Mas eu trabalhei sem remuneração, eu fazia
por prazer, e era prazeroso para mim. E tinha um morador, eu acho que eu já comentei algumas vezes, ele deve fazer uns 2 anos que ele veio para cá, no condomínio, ele comprou um apartamento. E esse morador, assim, me espezinhou a vida o máximo que ele pôde, assim. E as coisas irem parar na justiça, de qualquer coisinha ele me botar na justiça. Inclusive, a semana que vem tem até uma audiência, assim, por bobagem, assim, que era só ter conversado. E aí o tempo passou e eu confesso que eu fiquei bem chateado muitas vezes. Mas aí agora está exatamente no que está essa mensagem. A pessoa, sua esposa trabalha, ele é desempregado há muitos anos, eles estão falando que se separaram, como eles não conseguiram pagar a entrada do apartamento, eles vão ter que vender e se mudar. Então, essa pessoa já vivia no inferno, né? Então, ele me espezinhava por quê? Porque ele estava no inferno. E eu também, nessa época, eu não sabia dessas coisas, eu não entendia o porquê que... claro, a gente entende por questões passadas, né? Mas por que que essa pessoa, de forma assim fortuita, não conhecia, nunca vi na vida, e de repente tirou para me espezinhar a vida, né? Claro que, primeiramente, por merecimento meu. Então, hoje, eu vendo a situação dessa pessoa, é uma situação digna de compaixão. Uma pessoa que nunca trabalhou, agora está separado, vai viver de quê? Colocaram o apartamento à venda para poder dar uma entrada que eles estão devendo, está na justiça, deve um monte de dinheiro. Então, que inferno estava a vida dessa pessoa, não é? Então, eu fui entender agora, depois que o tempo passou, e que eu fiquei sabendo dessas coisas. Mas eu poderia ter reconhecido isso antes também, né? Essa pessoa está dessa forma por quê? Porque ela está sofrendo. Ela está sofrendo muito. E, às vezes, a forma dela pedir socorro, de repente, né? É me espezinhar para me chamar a atenção. Mas, na época, eu não soube ver assim, infelizmente. Então, isso serve de exemplo para as próximas vezes a gente prestar atenção. Afinal, nós estamos aqui aprendendo a doutrina por quê? Para quando chegar os momentos, a gente colocar em prática. E aí é que dificulta para nós o colocar em prática muitas vezes, né? Mas estamos trabalhando para isso. E com certeza vamos nos melhorando a cada prova pela qual nós vamos passando. Fechando nossos olhos, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso divino Mestre Jesus. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade benfazeja e podermos estar aqui diante de vós, nesse maravilhoso encontro de irmãos, de amigos, para refletir sobre teu Evangelho. Obrigado por teus ensinamentos, obrigado por nós não desistirmos de estarmos na praça, sobre o teu trabalho, sobre a tua vinha. Que nós possamos, Pai, ter uma noite abençoada de sono e um resto de semana muito abençoado também. Abençoa nossos familiares, recebe nosso irmão, seu Euclides, em tua infinita misericórdia. Acolhe a nossa querida Cristina, que chega ao nosso grupo, que ela se sinta abraçada e acarinhada por todos nós. Que ela consiga, como nós, sentir os teus ensinamentos e introjetar na sua vida aquilo que sempre viemos buscar e que com certeza saímos cada vez melhores daqui. Rezamos também, nesse momento, pedindo por nossos irmãos que não têm aonde morar, por aqueles que se encontram nos presídios, no CASE, nos asilos, nos orfanatos, por aqueles que se encontram na drogadição, no alcoolismo. Também pedimos pelos trabalhos de Nossa Senhora junto ao Vale Suicida, por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, e por todos nós, pelos nossos familiares e pelos colegas que por algum motivo hoje não puderam se fazer aqui presentes. Que recebam também teus bálsamos benfazejos. Obrigado, Pai, que assim seja.